Primeira pergunta, o que eu vou ensinar? Vamos lá. O que eu vou ensinar? Eu preciso de uma dica de conteúdo, tópico de conteúdo para a gente adaptar a atividade. Pode ser de qualquer disciplina, qualquer ano letivo, tópico de conteúdo para a gente adaptar a atividade. O que a gente vai ensinar hoje? O que é que vai ser a nossa atividade? É sobre o que é a atividade, né? Sobre o que é essa atividade que a gente vai ensinar. Vou mostrar aqui porque já está pronto, então vou mostrar. Vou mostrar um exemplo de componente interativo usado para adaptar uma situação dessa. O que é isso aqui? Isso aqui é um componente interativo. Ó. Um componente interativo, ele tem um bonequinho gritando ali, com um lugarzinho para você encaixar uma palavra, e tem uma régua embaixo, tem uma régua, e nessa régua tem indicações. Proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas. Tá? E aí tem um lapisinho com as palavrinhas escritas aqui. Eita. Tá tirando isso para baixo. Ó, sensibilidade. Não é classificação silábica, como me confundi. Classificação silábica é monossílaba, dissílaba, trissílaba. E aqui eu não tenho monossílaba, dissílaba, trissílaba. Então, como é que eu poderia fazer, então? Esse aqui foi usado para tonacidade, né? Para identificar a tonacidade da palavra. Não é isso? Me corrija se eu estiver errado. E aí a gente usou essa classificação para paroxítona, proparoxítona e oxítona. A gente poderia fazer a mesma coisa, só que ao invés de escrever paroxítona, oxítona e proparoxítona, nós escreveríamos monossílaba, dissílaba e trissílaba e por aí vai, não é isso? Só que aí a configuração aqui seria diferente, né? Não é exatamente a mesma coisa. Isso aí. E aí o que acontece? Como é que funciona? Como é que funciona isso aqui? Só vou fazer um pequeno adendo aqui, tá? Para mostrar, porque a gente já tinha feito isso aqui antes e eu acho legal mostrar. E o lápis encaixa aqui, eu não vou conseguir fazer com você que eu tô com uma mão só, tá? E aí o bichinho vai gritando, o bonequinho, pra gente identificar onde está a sílaba tônica. Sensibilidade. Não é assim que fala. Sensibilidade, é assim que fala? Não é assim. Óbvio que esse recurso aqui foi pensado para um aluno que ouve. Se o nosso aluno não ouve, então esse recurso aqui não vai fazer sentido dessa forma aqui, tá? Sensibilidade. Então, e aí encaixava aqui no lápis depois para identificar onde que está. Eita. Onde que estava se é oxítono, paroxítono, proparoxítono. Entende? E essa aqui seria uma. Opa, para cá. Seria uma paroxítona, porque a sílaba forte é o da. Só que no nosso caso a gente quer entender se é de sílaba, monossílaba, e a gente poderia mudar, não precisaria nem do componente de cima, só o componente de baixo já seria suficiente. O aluno ia colocar aqui a palavra, né, e aí ia ter a classificação dela. Certo? Isso seria um exemplo. Então, um exemplo de recurso. O que eu vou ensinar? Interpretação de situações de problemas matemáticos. Agora vem a outra pergunta. Como eu vou ensinar? Fase 1. Avaliar e planejar. Por quê? Porque às vezes a gente quer ensinar interpretação de situações de problemas matemáticos para um aluno, por exemplo, que não está alfabetizado. Ou para um aluno que não entendeu ainda exatamente a operação de subtração. Ou para um aluno que não sabe exatamente fazer uma operação, resolver uma expressão matemática tendo 3, 4 variáveis, 4 números, quantidades diferentes. Ele não sabe montar a conta quando tem várias quantidades. Então, a gente precisa entender em que ponto o aluno está. Para entender em que ponto o aluno está, na fase 1 do nosso treinamento, tem lá a avaliação acadêmica e a avaliação pré-acadêmica, para você descobrir exatamente o que você vai ensinar com certeza de que é exatamente esse é o ponto exato que o seu aluno está nesse momento, para você poder adaptar o tópico para ensinar para ele, beleza? E aí agora vem o como eu vou ensinar. Para quem é aluno do treinamento, é a fase 2, aprender a ensinar. E isso aqui vai variar de acordo com o nosso aluno. O seu aluno ele aprende melhor. Ele aprende melhor vendo
ouvindo ou fazendo? Como o seu aluno aprende melhor? Vendo, ouvindo ou fazendo? Como? Conta para mim. Responde aqui no chat. Aprende melhor fazendo, ou seja, é mais sinestésico, né? Nem mais auditivo, nem mais visual. Nosso aluno ele é mais sinestésico. Então o que a gente quer usar aqui? Nós queremos usar o que? Algo concreto. Isso daqui, por exemplo, que a gente mostrou aqui, é algo mais concreto. O que não é uma coisa mais concreta? Por exemplo, atividades desse tipo aqui, ó. Atividades desse tipo aqui, ó, não são concretas, entende? Esse tipo de atividade, ele não é concreta, não é para quem aprende melhor fazendo. Fica muito no auditivo, por incrível que pareça, porque o aluno precisa fazer a leitura, tá? Então, isso aqui fica mais pro auditivo. E a maioria dos alunos não aprende melhor dessa forma, tá? Então, a não ser que ele já tenha uma fluência muito grande na leitura, mas, enfim, tá? Isso não é o caso do nosso aluno. Então, se ele precisa ler e interpretar uma folha desse tamanho de texto, se essa não é uma habilidade que ele tenha, então entregar isso aqui para ele vai ser difícil, por isso que ele vai ter dificuldade. Por isso que a gente pode ir por outro caminho, por isso que a gente pode adaptar a atividade para proporcionar isso. Então, ele aprende melhor fazendo. Legal. E agora, eu sei que técnica que eu vou usar aqui, não é? Eu vou usar algo que remeta ao concreto, tá? E com material de apoio, que pode ser concreto também e visual. Então tá, vamos lá. Com o que vou ensinar? Agora que vem a questão. Com o que? Que material que eu vou usar? E a gente vê isso na fase 3. Adaptar na prática, que é o que a gente vai fazer agora. Adaptar na prática. Eu preciso olhar o meu repertório, tá? Vamos olhar no meu repertório o que faz sentido, que estrutura de atividade, qual estrutura vou usar? Qual estrutura de atividade que eu vou usar? Ó, múltipla escolha. Múltipla escolha é até mais parecido com isso aqui, não é? Então não vou usar múltipla escolha. Ligar e relacionar. Ligar e relacionar tem mais movimento, entende? O aluno tem mais movimento, tem mais dinâmica. Então, é menos parecido com isso aqui. Só que, olha o objetivo, né? O nosso objetivo é problema matemático. Interpretação de problema matemático. Dá para colocar numa atividade de ligar e relacionar? Até dá, tá? Só que não vai fazer muito sentido. Eu acho que não vai fazer muito sentido. Então, vamos para outra estrutura. Cruzadinha. Não vai fazer sentido. Caça-palavras também, nesse momento, não vai fazer sentido. Dominó, vamos pensar. Dominó é uma coisa que realmente envolve movimento, envolve pegar, colocar, tirar, né? Envolve toda essa dinâmica do jogo do dominó. Né? Eu estou até aqui na mesa com uns cartas de dominó maiores, só que o meu aluno tem que interpretar um problema matemático. Interpretar um problema matemático. E talvez o dominó não faça muito sentido para a gente pensar nisso. Poxa, um problema matemático, né? Como é que é um problema matemático? Joana tem 2 balas. Deu 1 para o João. Com quantas balas Joana ficou? Ele precisa fazer uma interpretação aí para entender que tipo de operação que ele vai fazer, não é? E chegar numa resposta. Então, talvez o dominó, nesse momento, não seja a melhor opção. Vamos ver o que mais tem aqui. Dado. Olha, como assim, Leandro, um dado? Vamos dar uma olhada aqui, só para você ter ideia. Ó, aqui o dado de 6 centímetros. Tem um modelo de dado que você pode colocar o que você quiser escrito aqui. É um dado de papel. Para você ter ideia, vai ficar assim, tá? É um dado simples. Dá para usar um dado desse tipo. Poxa, meu aluno ele é mais sinestésico, ele prefere fazer, né? E tem um problema matemático para ele interpretar. Mas eu acredito que dependendo, dê para a gente usar isso aqui com o nosso aluno sim, tá? O dado. Poderia fazer o jogo de Uno, de carta, tabuleiro, histórias. Vamos parar aqui no dado. Eu acho que dá para usar isso aqui sim. Eu vou pegar um tamanho de dado grande, de 6 centímetros, e vou testar. E a gente vai testar com o nosso aluno, tá? Eu não posso garantir que vai funcionar porque eu nem conheço o seu aluno, não é?
Eu precisava fazer a fase de avaliação e planejamento. Na fase de avaliação e planejamento, a gente de verdade conhece o nosso aluno.